covardemente por esse vagabundo. Mas nem para passar um cabo aí também, para pegar esse cabo de ripa, né? Mas nem para passar uma viatura também da polícia. O canalha pra agir desse jeito, no meio da rua, é porque, Rafa, ele já agride ela outras vezes. Ele já vem agredindo ela outras vezes, esse canalha pra fazer isso daí, ó. E ela continua, coitada, ali com a cabeça baixa, tentando se defender das agressões desse vagabundo. Será que chega um cara igual o Renan lá, ou o Xará Marcão, os caras 2 metros de altura, será que esse canalha ia ter coragem de partir pra cima de vocês ali? Ah, meu, claro que não ia, porque é covarde. É vagabundo. E ele, além de dar o soco nela, com a criança ali no colo, ele ainda pega um pedaço de pau e ainda parte pra cima dela, como vocês estão vendo agora aqui no nosso programa. Impressionante, ó. Você pode ir comentando sobre os casos ali no Instagram do Marcão do Povo, pode ir me ajudando a fazer o programa, porque esse programa é feito para você, telespectador. Eu preciso de 30 segundos. Olha, para ter uma relação duradoura e feliz, nós temos que regar ela. Casamento sem sexo ou com sexo que não está satisfazendo um dos lados, vai ficando muito complicado manter. E logo começam a aparecer os problemas. Por isso, eu indico a Eli Shopping, que está salvando os relacionamentos de muitos casais. Você que é homem, independente da sua idade, pode ligar para o nosso 0800 e tratar os seus problemas de ejaculação precoce, falta de ereção e falta de vontade para o sexo. Nós iremos entender o seu problema e iremos adequar o tratamento certo para você. Ligue grátis 0800 940 3465. Seja curioso. O homem é considerado sexualmente ativo até os 90 anos ou mais, mas durante a vida toda come errado, não faz exercícios, passa muito estresse, sem contar o longo tempo de convivência. Tudo isso acaba baixando o apetite sexual e gerando problemas de ereção, ejaculação precoce e impotência. Para você, mulher, temos o Forte Organ Fases. Você tem pouca lubrificação, falta de apetite sexual, não sente tanto prazer? Chega dessa situação. Você irá se surpreender com os resultados. Experimente, é só ligar. Temos todas as formas de pagamento e fazemos parcelamento. Não sai caro tratar da sua saúde, mas tem que ligar agora. É 0800 940 3465. Ativador sexual Forte Organ. Esse eu garanto, Brasil! Olá, bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Você estava em rede nacional, sabe? Mas agora você se conecta à rede local de televisão. Isso significa que a gente está mais perto um do outro. Eu estou aqui em Brasília, esse estúdio está aqui na Asa Sul. É hora de ver as notícias que mexem com a nossa vida. Distrito Federal e em torno, eu sou Felipe Malta e é hora de jornalismo responsável, sem perder o otimismo. Filho encontra corpo de mãe com sinais de violência em Lusiânia. Kátia Gomes. Exatamente, Malta. A vítima se chama Valdiva de Souza. Ela tem 58 anos. Ela era dona de uma floricultura aqui em Lusiânia e ela também morava dentro dessa floricultura. O corpo dela foi encontrado ontem pela manhã pelo próprio filho, que desesperado acabou quebrando toda a casa, né? Vários móveis e objetos. E a princípio a polícia tinha até desconfiado que ele era o autor do crime. Mas agora os agentes estão nas ruas à procura desse assassino. Meu Deus! Adolescente grávida denuncia policiais militares por abordagem truculenta. Vanessa Vitória. Pois é, Felipe, esse caso aconteceu aí na madrugada de domingo para segunda-feira e ela está com marcas pelo corpo, tanto nas mãos, nas pernas e também no rosto. Ela chegou a ser conduzida para a delegacia da criança e adolescente e daqui a pouquinho eu trago os detalhes porque ela passou a noite presa e só foi liberada com a chegada da mãe. Daqui a pouquinho a gente vai entender melhor essa história e por que tudo isso aconteceu. Combinado, Vivi, até já. Famoso decorador de casamentos aqui da cidade manda mensagem dizendo que faliu e deixa noivos com festa marcada desesperados. Maicon Leão. Imagina você, Malta, tá se programando para esse momento tão importante na vida dos casais, que inclusive envolve muito dinheiro, e aí perto da festa descobre que o decorador faliu. A gente vai trazer os detalhes dessa situação e também a resposta desse decorador. É daqui a pouquinho.
eu vou te falar um negócio. É pra traumatizar, né? O casal, pra desesperar as pessoas. Uma festa de casamento envolve quanta gente? Centenas de pessoas. Você vai ver também, mesmo sendo um item de segurança obrigatório, muitos adultos insistem em transportar crianças sem usar cadeirinha. Infelizmente, muitos pais não se importam em transportar crianças sem os acessórios de segurança específicos. Os dados aqui em Brasília são preocupantes. De acordo com levantamentos feitos pelo Detran-DF, de janeiro a julho deste ano, 2.334 motoristas foram autuados por transportar crianças sem estarem na cadeirinha de proteção. O número aumentou em relação ao ano passado, onde foram registradas 1.963 infrações. Hoje não pode fazer isso não. Um acidente que você é incapaz de evitar, você coloca a vida do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho em risco, simplesmente porque não usou uma cadeirinha. Vamos falar desse assunto também, seja muito bem-vindo, nosso jornal já está no ar. Mas a gente começa com esse mistério em Lusiânia. Uma mulher idosa é encontrada morta pelo próprio filho com sinais de violência. Ela teria morrido com uma pancada na cabeça. A Kátia Gomes foi até o local e tem as informações pra gente. Kátia, boa tarde para você. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, a vítima se chama Valdiva de Souza Borges. Ela tinha 58 anos. O que se sabe até agora é que a Valdiva, ela teria sido assassinada ontem por volta das 8 horas da manhã. Ela era proprietária desta floricultura aqui, onde nós estamos em frente. Ela está fechada no momento e ela também morava nessa casa, né? Ela morava aqui de aluguel sozinha. E aí, ontem, o namorado dela ligou para o filho dela, um dos filhos, e disse que não conseguia contato com a Valdiva. O filho dela veio até aqui, a residência, e bem ali, olha, atrás daquela grade, antes da porta, ele encontrou o corpo da mãe caído no chão e com bastante sangue. Ele, nervoso, né, ficou desesperado, acabou derrubando aquela grade. Ele chegou a passar mal, desmaiou, e quando ele recobrou a consciência, ele entrou dentro da casa e saiu quebrando tudo, desesperado. Inclusive, vizinhos teriam ouvido os gritos do filho dele, que estava bastante nervoso, né? No primeiro momento, por conta dessa atitude do filho, a polícia até chegou a suspeitar que ele era o assassino, né? Porque a residência estava completamente revirada. Mas chegamos aqui mais cedo, conversamos com o irmão dele, que é o filho mais novo. Ele me contou que a Valdiva era mãe de 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres, né? Que o irmão dele não teria feito isso, que ele tem certeza absoluta da atitude do irmão dele, que jamais, né, ele teria coragem de machucar a própria mãe. Só que ele também não sabe, né, quem cometeu esse crime, o que poderia ter levado alguém a matar a Valdiva. Ele disse que vizinhos relataram que escutaram uma pessoa gritando: "Eu vou te matar". Essa pessoa teria falado isso, teria sido, né, inclusive uma voz de homem, só que ninguém viu nada, segundo o próprio filho. Inclusive, um detalhe, Malta, a residência dela fica a poucos metros aqui de um batalhão da Polícia Militar. Então, o que se sabe até agora é que ela teria sido morta, provavelmente com um pedaço de ferro na cabeça. Isso porque a perícia informou para o filho dela que ela teria sido morta desse jeito, né? Inclusive, em primeiro momento ali, desconfiava de um tiro, porque a grade, ela estava trancada. Quando o filho da Valdiva chegou aqui e viu o que tinha acontecido, que a mãe estava caída no chão, essa grade estava trancada. Então, fica ainda o mistério. Como é que a Valdiva foi assassinada? Será que a pessoa, né, bateu na cabeça dela através dessa grade? Por quê? A arma do crime não foi localizada. Então, a pessoa que cometeu esse homicídio, ela bateu com ferro na cabeça da Valdiva e depois foi embora, deixando ali a casa trancada do jeito que ela estava. Ou a pessoa também teria acesso à chave, né, ao cadeado ali, e depois que cometeu o crime, trancou e saiu. Detalhe, ontem, familiares já foram ouvidos, o filho, que teria sido ali o primeiro suspeito do crime, foi ouvido. O namorado da Valdiva, que foi a pessoa que ligou para o filho, dizendo que ela estava
desaparecida também foi ouvido e liberado. O delegado, né, eu conversei mais cedo com ele disse que está nas ruas, que essas 48 horas logo após o crime são cruciais para poder desvendar o que teria acontecido aí com a Valdiva, então que no primeiro momento ele não poderia dar entrevista para falar sobre esse caso e que ainda está investigando. Por enquanto não tem ninguém preso. Nem o filho dela, que teria ali sido um suspeito, que para o irmão que conversou com a gente, essa hipótese está descartada, e também o namorado da Valdiva já foi liberado, prestou o depoimento, né? Agora a polícia está aí investigando quem poderia ter tirado a vida dessa comerciante. Ela morava aqui há mais ou menos 2 anos, cuidava aqui do jardim, né, das plantas, ela vendia essas plantas. O filho dela está muito abalado, é um menino muito novo, mas ele quis falar com a gente, ele fez questão de conversar com a gente justamente para tirar a suspeita de cima do irmão dele, né? O irmão mais velho. Esse menino é o filho mais novo. Ele disse que não morava com a mãe, que ele mora sozinho, mora na verdade ali numa casa que é do pai, e a mãe também vivia aqui sozinha na residência, né? Agora a família quer entender o que aconteceu, quem tirou a vida da Valdiva. Até conversei com alguns comerciantes aqui da região, eles estão um pouco receosos, com medo de falar. Todo mundo disse que não ouviu nada, que não viu nada, né? Eu imagino que porque o assassino ainda esteja solto, então ninguém quer se comprometer. Vamos ouvir então um trecho da entrevista com o filho da Valdiva, que preferiu não se identificar. O namorado dela ligou para ela, ligou várias vezes e ela não atendeu em nenhum momento. E a partir dele começou a ficar preocupado e ligou para o meu irmão. Meu irmão foi o primeiro a chegar na cena. Ele pulou o portão, chegou lá, viu ela, aí tinha uma grade. Ele derrubou a grade, desesperou, ele não conseguiu ficar em pé, ele acabou desmaiando. E entrou para dentro da casa, desesperado, começou a derrubar as coisas. Destruiu tudo dentro da casa com raiva, chorou. Ele estava realmente muito acabado. E por isso a polícia desconfia dele, por conta que ele foi o primeiro a chegar e revirou tudo. Ele não deveria ter feito isso, mas realmente aconteceu e é isso. O vizinho ouviu "eu vou te matar", uma frase, "eu vou te matar", e acabou acontecendo isso. Ao meu ver, foi jogaram um pedaço de ferro na testa dela e acabou falecendo. Perfurou o crânio e acabou morrendo. O vizinho não viu quem falou isso? Quem disse que mataria ela? Não, o vizinho não viu, ele escutou. Pois é, mas é uma dó que tenha escutado e não tenha acionado a polícia imediatamente, né, Kátia? É até importante a gente dizer isso aqui no ar. A vida dessa senhora não volta atrás, é importante que a polícia estude as circunstâncias do crime, se foi um caso de violência doméstica Maria da Penha, se tem alguém da família dela envolvido nesse acontecimento que a gente não sabe ainda, ou se foi algo do tipo latrocínio, roubo seguido de morte, alguém entra na casa dela para levar celular, levar dinheiro, e aí talvez, por exemplo, ela reconheça a pessoa vai e mata, ou então está drogada absolutamente, mata a vítima. A polícia tem que entender. Agora, o vizinho que ouve uma voz masculina do outro lado do muro dizer "eu vou te matar", liga 190 na hora, e só diz para a polícia: olha, eu moro neste lugar e ouvi do muro aqui da minha vizinha alguém dizer "eu vou te matar, tô com medo que algo aconteça". A polícia teria batido ali, se não tivesse evitado a morte dela, poderia ter imediatamente descoberto quem foi. Então a gente tem que, como comunidade, se fortalecer, apoiar um ao outro. Esse tipo de frase não é brincadeira, então você ouvir abre aspas, "eu vou te matar", é sinal de alerta vermelho para ligar para a polícia imediatamente. Kátia, muito obrigado pelas informações. Aí, pelo jeito, os comerciantes não querem falar nada, até porque, né, vai saber quem é que cometeu esse crime tão grave. Então, pode falar, amiga. Só passando uma informação, Malta, o filho não soube dizer quem exatamente chamou a polícia. Se foram os vizinhos, se foi o próprio irmão, ele não soube declarar. Mas eu também acredito que ninguém ligou para a polícia naquele momento que o homem disse que mataria, porque o irmão dele encontrou o corpo
2 horas da tarde e o crime teria acontecido de manhã, ou seja, né, nesse meio tempo aí ninguém ligou para a polícia. Uma outra informação adicional é que o corpo da Valdiva ainda está no IML. O filho disse que a irmã dele iria fazer ali todo o procedimento agora pela manhã e só depois ele seria liberado por um enterro. Então a gente ainda não tem informação de como será o enterro, o velório, e que horário e em qual local. A gente continua acompanhando esse caso. Como eu disse, a polícia está nas ruas, os agentes estiveram mais cedo aqui, conversei com alguns agentes, eles falaram que estão tentando ainda montar o quebra-cabeça para tentar descobrir o que aconteceu e quem tirou a vida desta senhora, né? Pode ter sido, sim, um crime de roubo seguido de morte, não latrocínio, mas também pode ter sido ali um crime passional, alguém que conhecia a Valdiva, tinha uma relação, porque nada foi levado, né? Pelo menos até por enquanto a família não sentiu falta de nada. Então, por enquanto, está descartado, né? Pode ter sido uma tentativa de latrocínio, né? Tentou roubar alguma coisa, não conseguiu e acabou matando a senhora. Por enquanto, segundo a família, nada foi identificado de ter sido levado daqui da residência. Excelente a sua explicação, Kátia. Muito obrigado. Levanta suspeita para alguém conhecido, né? Porque normalmente o criminoso, depois de ter matado a vítima e estar livre para levar o que quiser, algo de valor e de fácil acesso poderia ter sido levado. Nada foi levado. Muito obrigado, tá, Kátia? Queria fazer esse combinado com você que está em casa, tá? A gente pode combinar isso a partir de hoje. A frase "eu vou te matar" é sinal de alerta para ligar para a polícia. Mesmo que você saiba que você tem um vizinho violento, que só grita com a esposa, que nunca faz nada, aí você chama a polícia aquele dia, a polícia bate na porta dele, ele aprende que ele não pode falar isso, que ele não pode ameaçar, que ele não pode deixar uma família vizinha atordoada pensando alguém disse que ia matar nossa vizinha aqui, será que matou ou não matou? Não pode. Tem que ligar para a polícia, isso não pode passar batido. Uma adolescente grávida de 16 anos de idade denuncia que foi agredida por policiais militares. Esse caso aconteceu no Riacho Fundo 1, após um evento ser cancelado e o público pediu o reembolso do valor pago lá na entrada. A repórter Vanessa Vitória foi apurar essa história, foi conversar com as pessoas envolvidas e está com a gente agora ao vivo. VV, é com você, boa tarde. Olá, Felipe. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, esse evento chegou até a acontecer, viu, Felipe? Ele foi assim, estava programado para o fim de semana, um circuito de rodeio. No Riacho Fundo 1, né, a gente está no 2, e aí o que aconteceu? No domingo, os shows estavam acontecendo normalmente, inclusive a adolescente de 16 anos foi para esse evento com o marido dela, um casal de amigos, e também levou o sobrinho de 2 aninhos. E os shows estavam ali acontecendo normalmente, até que de repente o locutor falou que não ia ter o rodeio. Algumas pessoas começaram a deixar o local, já outras foram perto da bilheteria reclamar que queriam o dinheiro do ingresso de volta, já que compraram justamente por causa do rodeio e que todos os artistas que se apresentaram antes, elas nem conheciam. E aí começou toda a confusão. E os detalhes desse momento, né? Quem vai contar pra gente é justamente a adolescente. Ela aparece nessas imagens, ela aparece nos vídeos, aparece ali inclusive sendo imobilizada ao chão, com policiais em volta. Também aparece algemada, sendo conduzida, né, para a viatura para que fosse levada à delegacia da criança e adolescente. Nós vamos preservar, claro, a imagem dela, né? Ela só tem 16 anos. E é ela que vai contar pra gente como é que tudo aconteceu. Eu vou chamá-la por um nome fictício. Maria, me diz o que foi. Vocês queriam o dinheiro de volta ou vocês estavam saindo no meio da confusão? Então, a gente estava saindo porque a gente queria, né, nosso dinheiro de volta. Aí, no momento que a gente estava saindo, um rapaz ficou indignado, né, porque ele também queria o dinheiro e queria ter assistido o rodeio. No momento que a gente estava saindo, esse rapaz empurrou um portão, né, que tinha lá, que estava amarrado só com arame, que caiu. Aí, quando caiu, tinha uma viatura lá na frente com 3 policiais. Eles já saíram, tacando um spray de pimenta no rosto desse rapaz, e eu tava atrás dele e pegou em mim, que tava com meu sobrinho de 2 anos no colo. Aí foi quando eu fiquei revoltada, né, porque cadê o respeito? Eu com a criança no colo, grávida de 2 meses, entendeu?
Aí ele já ficou, já peguei meu sobrinho, deixei no canto e fui perguntar ao policial, né? Uai, mas pra que tá tocando esse de pimenta em mim, não sei o quê, a gente só quer nosso dinheiro de volta. E nesse momento ele falou que eu tava muito alterada, não sei o quê, e falou que eu ia ser presa. Aí eu falei bem assim, mas por que eu vou ser presa se eu não fiz nada? Aí foi quando mostra no vídeo, né, que ele veio pra cima, que eu saí, né, ele veio pra cima, já me colocando no chão com maior agressividade, me batendo, que eu tô toda ralada, sabe? E aí beleza, né, aconteceu isso, e em todo momento eles me xingando, sabe, sendo muito agressivo, e vieram 3 policiais homens pra me mobilizar, isso. Sendo que o certo é uma polícia feminina, né? E ela só chegou no final, que foi só pra me levantar, e também me levantou na maior agressividade, pra me colocar no camburão. E fora as vezes também que eles tacaram spray de pimenta em mim, que eu tenho um vídeo pra mostrar, entendeu? Que eles tacaram mais de 2 vezes no meu rosto. Quando também eles me colocaram no camburão, a mulher tacou o spray de pimenta em mim, me fechou lá com meu olho ardendo e não tava nem aí. Nem momento perguntou minha idade, quantos anos meu nome, não perguntou minha idade, perguntou nada. Você falava que estava grávida, depois desse momento que você disse que o seu sobrinho sai do seu colo, né? Que você está imobilizada ali no chão, a criança não está mais com você e populares filmam toda a cena. Você comentava sobre isso com eles? Você tá rouca? Foi por causa disso também? Você gritava muito? Ou foi por causa da prisão? O que aconteceu? A todo momento eu falava pra eles que eu tava grávida, todo mundo também falava, ela tá grávida. E eles não estavam nem aí pra mim, não tava nem se eu tava grávida, se eu tinha alguma coisa, não tava nem aí. E eu fiquei rouca, até porque eu tinha gritado também, né, pedindo socorro. Teve uma hora também que eu gritava pedindo socorro quando eu tava no chão, que eu tava ficando com falta de ar já. E também fiquei mais rouca ainda, foi quando eu cheguei na DCA, que eu fiquei numa sala super mega gelada, que tava com as janelas tudo abertas. E eu falava com o policial pra ele me tirar dali, me colocar em outra sala, porque eu tava com muito frio. E ele não tava nem aí, não ligou, não deu importância pra mim, sabe? Depois de eu ficar chamando ele muitas vezes, foi que ele falou assim pra mim, não, vou te pegar, vou te colocar na outra sala. Aí me colocou numa sala também fria, mas não tava tão gelada que nem a outra. Você passou a noite na delegacia? Passei a noite na delegacia, morrendo de frio ainda, descalço, porque eles não deixaram nem eu pegar minha sandália. Tipo, eles foram tão agressivos que eu não precisava disso, né? Porque eu não tava roubando, eu não fiz nada, não fiz nada. Não derrubei, não vandalizei nada e eles vieram com essa agressividade pra cima de mim. 2 coisas que eu queria que você esclarecesse pra gente. Você resistiu à prisão, você já comentou que não aceitava estar sendo conduzida, uma vez que você não teria feito nada. E como que foi pra você sair, já que precisou que sua mãe chegasse? O seu marido não pôde te assinar algum documento para que você saísse da delegacia ainda durante a madrugada, só quando já virou segunda-feira que você saiu. Sim. Eles falam da minha existência porque, lógico, eu acho que todo mundo, qualquer ser humano não iria aceitar, porque eu não estava errada, sabe? Eu estava certa porque eu estava cobrando uma coisa que eu paguei e que eu não vi, entendeu? Que eu não vi. E eu só resisti porque eu estava certa, eu não estava errado, não precisava daquilo. Se ele chegasse e conversasse numa boa com a gente, ok, mas já vieram com agressividade, eu resisti porque eu não estava errada, entendeu? Precisou sua mãe chegar. Sim, meu marido não conseguiu me tirar, né? Aí minha mãe veio e, tipo assim, minha mãe sofre de várias coisas, tem pressão alta, então ela ficou muito nervosa, né? Aí foi que eu consegui sair quando minha mãe me tirou. Felipe, olha só, ela estava me contando aqui que mulher pagou um valor reduzido, né, R$10 pelo ingresso e homem R$20. Eles queriam mesmo participar do rodeio que foi cancelado e não dos shows e que tentaram, né, com os organizadores a devolução do dinheiro, o que não aconteceu e aí acabou desse jeito. Deixa eu pontuar aqui algo primeiro. Ninguém que tenha tranquila consciência de que nada fez, aceita ser detido, né, pacificamente, jogado ao chão, algemado. Então, a pessoa que tem a consciência tranquila de que nada fez, realmente não merece um tratamento truculento por parte de agente de segurança nenhum, seja por um policial militar, policial civil, segurança particular de festa, quem quer que seja.
Agora, em nome do bom jornalismo, a gente vai dar oportunidade para que a Maria, que é o nome fictício dessa adolescente que nos dá entrevista nesse momento, já que nós não vamos identificá-la uma vez que ela é menor de idade, para que ela seja confrontada com a explicação dada pela Polícia Militar, que diz que ela agrediu os policiais primeiro. Eu vou ler aqui um trechinho da explicação oficial da Polícia Militar que diz o seguinte: a PMDF foi ao local onde havia mulheres e crianças e reestabeleceu a ordem para que ninguém fosse ferido. A ordem foi desobedecida por algumas pessoas, dentre elas a jovem que a gente vê agora na tela. Ela se virou para os policiais e proferiu vários xingamentos. Policialzinho de filho da, corno, safado, entre outros xingamentos com palavras obscenas. Bom, até aí já enseja uma atitude da Polícia Militar, mas jamais com violência. Agora, eles continuam a nota e dizem: ao mesmo tempo, ela tentou agredir os policiais com socos e pontapés. Aí foi dada a voz de prisão à adolescente e houve a resistência. Pergunta para ela, VV. Primeiro, se houve esses xingamentos. Segundo, né, se ela começou a agredir os policiais com socos e pontapés que justificariam a reação também com o uso comedido da força para cessar a agressão que, segundo a nota, ela começou nos policiais. Isso é verdade ou mentira? Felipe, nós até conversamos sobre isso antes, eu vou pedir para que ela dê esse posicionamento para você. Maria, como a gente estava conversando, nós temos a nota da Polícia Militar, né, que fala que você teria agredido os policiais, teria xingado os policiais e que teria sido o motivo de toda a confusão e da forma truculenta que eles acabaram agindo com você. Como é que você avalia esse trecho da polícia, da nota, dizendo que você provocou, que você ensejou, que você reagiu agressivamente, que o seu comportamento agressivo que teria sido o motivo de tudo isso? Então, primeiro que a gente só estava ali fazendo aquilo porque a gente queria nosso dinheiro, né? Porque é nosso direito. Então a gente estava cobrando só o nosso dinheiro. Eles que vieram com a agressividade deles, porque quando meu marido foi conversar com ele de boa, eles já vieram com cacetete, entendeu? Já querendo ir pra cima dele. Às vezes que eu me alterei com ele foi porque eu queria justiça, entendeu? Porque eu tava com uma criança no colo e eles não estavam nem aí. Um dos policiais mesmo falou com o meu sobrinho no colo. Ele falou bem assim: se você vir, você vai tipo, receber de novo. Então ele não tava nem aí se eu tava com meu sobrinho ou não, se eu tava grávida ou não. Porque a todo tempo eu falava que eu tava grávida e ele não tava nem aí. No momento que ele fala que eu tava chutando, não sei o quê, que eu tenho um vídeo no meu celular, porque não pode mostrar, mas eu tenho no meu celular aqui, no momento que eu tô imobilizada, isso, tipo, meio que chutando, porque ele tava me enforcando. Eu tava ficando com falta de ar. Se ele ficasse daquele jeito me enforcando mais coisas de segundos, eu tinha desmaiado. Eu tava ficando sem ar, eu tava me debatendo porque eu queria respirar. Eu falava pra ele me soltar e nem aí, não tava nem aí pra mim. Porque quando eu estava imobilizada no chão, era só eles me virar que eu já estava ali, já ia colocar, eu já estava de boa. Mas mesmo assim, ele ainda ficou uns minutos em cima de mim lá, me enforcando, entendeu? E isso não é certo. Na nota também eles falam, né, Felipe, com relação ao policiamento, que eles estavam no evento fazendo policiamento de rotina, quando o locutor anunciou que não teria mesmo rodeio. E você comentou sobre os seguranças, né? Os seguranças do evento, não a Polícia Militar. Como é que eles se comportaram diante disso? Eles só estavam no início, não estavam mais no fim? Então, eles estavam só no começo, né? Foi quando a gente estava na bilheteria, na entrada, que a gente foi pagar. Quando a gente pagou, tinha vários segurança, tava todo mundo ali na recepção, falando com a gente. Quando a gente entrou também, eles até revistaram, tudo de boa, sabe? Mas aí, quando foi na hora da saída, que a gente queria uma resposta dele, de alguém que estava organizando a festa, não apareceu uma pessoa, um segurança ou uma mulher lá que trabalhava lá dentro. Ninguém apareceu, só os policiais que estavam lá. Mesmo assim, ainda não resolveu, ainda não devolveram o nosso dinheiro e está todo mundo revoltado. Muito obrigada, viu, pela sua participação, Felipe. É isso. Agora a família espera, né, que os policiais sejam punidos pela maneira que agiram, né, com relação à adolescente grávida. E eles registraram um boletim de ocorrência e vão seguir aí buscando os direitos na justiça. E, por enquanto, ela já passou por exames, né, em função dos machucados nas mãos, na testa, na perna. E agora o que a família aguarda é realmente que esses policiais sejam punidos, pelo menos é o que ela aguarda também.
Eu volto com você. Muito obrigado, Vivi, pelas informações. O relato que ela traz de que no momento em que estava sendo presa, né, que estava sendo detida, algemada, ela se debatia com o chute e com os braços, não porque queria agredir os policiais, mas porque estava com falta de ar, esse relato é verossímil. Nós já tratamos aqui de outras ocorrências policiais em que, por exagero no uso da força, o policial acaba colocando a pessoa numa situação de desespero. Isso é um ponto. Mas outro ponto que a gente precisa mencionar aqui é o seguinte: este foi um evento que, segundo as pessoas que foram até lá, em algum momento foi cancelado depois delas terem pago. Se eu não me engano, a VV disse mulheres R$10, homens eu não me lembro exatamente o preço. Em algum momento, o evento não transcorreu da forma como as pessoas estavam esperando. E o tumulto começou porque algumas pessoas revoltadas com esse fato começaram a balançar as grades do lugar. E é nesse ponto que eu queria chamar a atenção da gente. Quando a gente vai a um lugar e as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, embora pareça injusto, e é injusto mesmo, você ir a um evento pelo qual você pagou e chegando lá você não encontra o que você quer, não é adequado a gente reagir com violência ou com intenção de depredar patrimônio. Por quê? Porque a polícia não vai deixar isso acontecer. A função do policiamento em qualquer lugar que haja aglomeração é qual? Manter a ordem. Então, por mais que você tenha queixa contra um organizador de um evento, você tem que se dirigir ao PROCON, você tem que ir até a delegacia e jamais começar a quebrar tudo que você vê em volta de você. Porque senão você vai estar cometendo um crime também. E aí é normal esperar que você seja abordado pela polícia militar. Então, eu não estou falando dessa adolescente, não foi ela que começou a confusão, mas é importante que aqueles que começaram a confusão e que viram o que aconteceu com essa menina também façam uma meia-culpa. E pensem o seguinte: nossa, se eu tivesse respirado fundo e não tivesse sacudido aquela grade, chamado a atenção dos policiais, provocado uma situação tensa, essa moça grávida de 16 anos não tinha terminado nessa situação. Então é importante as duas coisas. A gente pedir aqui que a Polícia Militar, nesse caso, investigue a conduta dos policiais, porque é óbvio que se eles precisarem de reparo, né, de serem repreendidos para que na próxima vez não ajam com a brutalidade que supostamente agiram, que eles sejam alertados disso. Agora, é importante do outro lado também a gente, como comunidade, entender que diante da injustiça, a gente não pratica crime, a gente não coloca as outras pessoas em situação de perigo, porque o que era a revolta por um ingresso poderia ter terminado com uma grávida perdendo o filho. É razoável a gente criar uma situação em que uma grávida perde um filho numa situação de confusão por causa do valor de um ingresso? Não é razoável, porque dentro da barriga dessa mulher existe uma vida. Então é isso que a gente tem que pensar nesse momento. Mas, concluindo, que a investigação seja feita, se os policiais precisarem ser punidos ou repreendidos, que sejam, se não for um caso, que a polícia também chegue a essa conclusão. Aqui a gente dá voz a essa moça, porque a família dela também foi junto para a delegacia, registrou o boletim de ocorrência, acredita na versão dela e pede justiça. Vamos voltar a falar agora sobre 7 de setembro que está chegando, e está chegando o coração, aliás, já chegou, né? O coração mesmo, tá? Do imperador Dom Pedro I, chegou ao Distrito Federal ontem e vai ficar exposto no Palácio do Itamaraty em comemoração ao bicentenário da independência. A visitação começa depois de amanhã, quinta-feira, mas hoje, integrantes do governo federal farão uma cerimônia especial fechada durante a tarde. Por isso, os motoristas devem ficar atentos com a alteração no trânsito ali na região da Esplanada dos Ministérios. É o Maicon Leão que está com a gente ao vivo agora com as informações. Maicon, você está em frente ao Itamaraty, pelo que eu estou reconhecendo aí em volta de você. Boa tarde, amigo. Exatamente, Malta, boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. O Itamaraty está bem atrás do nosso cinegrafista Daniel Borges. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar com detalhes, mas nós estamos aqui bem ao lado da S1 justamente para explicar para você de casa como que vai ficar o trânsito logo mais a partir das 2h30 da tarde. Tanto o lado de cá quanto o outro lado do eixo monumental, a N1, serão bloqueadas nessa parte aqui, a partir do Itamaraty, justamente por conta desse evento que acontece mais tarde no Palácio do Planalto, como a gente disse. Então toda essa região já começou a sofrer algumas alterações. A gente já percebe ali alguns bloqueios. Aqui em frente ao Congresso também já está praticamente tomado de cones, justamente para evitar, inclusive, que tenham carros estacionados antes desse bloqueio. Então você que pretende passar por aqui ao longo da tarde, já se programe, porque
porque vai ser preciso pegar uma via alternativa. A orientação da Polícia Militar é usar as vias que ficam atrás dos ministérios, tanto a S2 quanto a N2. Tudo isso, como o Malta já adiantou, por conta das comemorações do bicentenário da independência, que recebe o coração de Dom Pedro I. Nesse momento, Malta, o coração está aqui no Palácio do Itamaraty, digamos assim, descansando desde ontem por conta dessa viagem. Segundo a organização, era necessário que ele repousasse para que depois desse início a essa comemoração. Como você já adiantou, começa hoje, logo mais no fim da tarde, no Palácio do Planalto. Tem essa cerimônia fechada. O coração deve ser carregado pela rampa. Ele vai ser tratado, Malta, como se Dom Pedro I realmente estivesse vivo e com todas as honrarias que um chefe de Estado merece. Então vai ser tocado pela banda o hino nacional brasileiro e também o hino da independência. Depois acontece essa cerimônia fechada e logo mais à noite o coração volta aqui para o Palácio do Itamaraty, onde vai ser instalado na sala que foi preparada para que aconteça essa exposição. Primeiro, como a gente disse, para convidados, amanhã está previsto para que aconteça também uma visita da imprensa para que o coração seja apresentado. E aí, a partir de quinta-feira, começa a visitação. Durante a semana, vai ser apenas aquelas visitas escolares que são agendadas aqui no Ministério. E aí, durante os finais de semana, vai ser aberto para o público em geral. Se você que está em casa ficou interessado, é necessário entrar lá no site do Itamaraty, pegar o e-mail e fazer a solicitação, já que todas essas visitas são agendadas. E se você tiver interesse, é bom correr, porque o coração só fica aqui no Brasil durante 2 semanas. Ou seja, serão só 2 finais de semana que o público em geral, fora a visitação das escolas, terão essa oportunidade e as vagas também são limitadas para essa visita. Então lá no site do Itamaraty tem todo o passo a passo para que você consiga fazer essa solicitação para fazer a visita ao coração. Foi necessário preparar uma sala, Malta, com todas as condições climáticas, de temperatura, de umidade, para que o coração ficasse em uma situação segura. O pessoal lá de Porto, as autoridades de Porto também montaram uma espécie de banquetinha, vamos dizer assim, bem no linguajar popular para quem está em casa entender, para que esse coração pudesse ficar exposto com todos os cuidados. Ela foi montada numa altura entre os brasileiros e portugueses, uma altura média, para que ele ficasse como se estivesse realmente posicionado no coração de uma pessoa. Ou seja, se você ficou interessado e quer fazer essa visita, então tem que correr. Ele vai ficar aqui até o dia 6 de setembro. No dia 7 ele participa das comemorações do bicentenário e no dia 8 de setembro volta para Portugal. Lá, Malta, ele vai ser exposto por mais um fim de semana e depois vai ser guardado novamente lá na Igreja da Irmandade, que é onde o coração fica escondido. Essa foi a primeira vez em que ele foi exposto lá em Portugal, antes de vir aqui para o Brasil. Só nas primeiras 3 horas, na verdade nas 8 horas, foram 3.000 pessoas que ficaram na fila para passar por essa exposição. Então a expectativa é que nessa volta também tem uma multidão para tentar ver o coração de Dom Pedro, para que depois ele seja guardado. Para quem está em casa ter uma noção, ele fica trancado dentro da igreja a 5 chaves. E somente o presidente da Câmara, que seria equivalente a um prefeito, tem todas essas chaves para conseguir retirar o coração de lá, o que praticamente nunca tinha acontecido, principalmente para que as pessoas pudessem ver como foi dessa vez. A gente segue acompanhando e trazendo todos os detalhes aqui na programação. Obrigado, Maicon, pelas informações. O número de motoristas de aplicativo caiu quase 12% no Brasil desde 2019, segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Você já deve imaginar, né? Esses profissionais, essa categoria alega aumento no custo do serviço. Com a queda no número de motoristas, a qualidade no atendimento piorou e a reclamação dos usuários aumentou bastante. A espera por um carro de aplicativo virou um problema para Camila. No auge do serviço, ela não tinha dificuldades para encontrar um motorista, mas hoje... De um tempo para cá já foi 40 minutos esperando um carro. Já foi reunião que eu não cheguei, reunião que eu comecei a fazer de dentro do carro. Até então, o plano para se deslocar na capital paulista era não ter carro. Mas depois de constantes atrasos no trabalho, não teve jeito. Agora, há uma semana, comprei o carro porque não dava mais para depender de aplicativo. O motivo dessa demora tem relação com a queda do número de motoristas de aplicativo no Brasil. De 2019 para cá, quase 130 mil profissionais abandonaram a profissão. Para muitos, esse tipo de trabalho deixou de ser rentável. O motorista tem que ficar escolhendo uma corrida que seja benéfica para ele, entendeu? E aí tem outro problema, gera outro problema aí. Uma corrida longa, certo? Na teoria,
é o que paga mais, certo? Só que, e o combustível? Os motoristas que não têm um kit gás no carro, acaba não compensando correr uma corrida longa. O país tem quase 950 mil motoristas registrados, de acordo com o IPEA, uma queda de quase 12% em relação a 2019. A inflação impactou na manutenção dos veículos e também no preço dos combustíveis no acumulado dos últimos 12 meses. A taxa cobrada dos motoristas pelos aplicativos subiu. Os aplicativos, eles não atualizaram as tarifas. Para poder ter um lucro, o coitado do motorista ele precisa trabalhar 15 horas por dia. O valor da tarifa aumentou 50% no último ano. Para quem usava o serviço quase todo dia, a solução foi mudar de hábito. A maioria das vezes é melhor um transporte público. Porque você ficar esperando 30, 40 minutos um aplicativo e acaba cancelando, você fica na dúvida se você vai conseguir ir para onde o seu destino ou não. Em nota, a 99 informou que trabalha para garantir transporte acessível e seguro para os usuários e que repassa o valor integral da corrida ao motorista parceiro com dedução apenas de tributos ou impostos. Já a Uber disse que os motoristas são profissionais independentes e, assim como os passageiros, podem cancelar viagens quando julgarem necessário. No seu carro, tem cadeirinha? Tem aquele assento de segurança para os filhos pequenos? Esse acessório é obrigatório de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro para as crianças até 7 anos e meio e sempre no banco de trás. Por garantia, o dispositivo pode ser utilizado para crianças com até 10 anos e no máximo 1,45 m de altura, um pouquinho menos de 1,5 m. Você vai ver agora na reportagem como esse acessório pode salvar vidas. A importância da cadeirinha é indiscutível. Liliane tem 6 filhos. O caçula nasceu tem 20 dias. E olha o bebê conforto ali no carro. Pela segurança dele, né? Porque ele é muito novinho e eu acho importante também. Você sempre fez isso com os demais filhos? Sim. Assim como Liliane, esta contadora, explica que o acessório foi o primeiro que comprou ao descobrir que estava grávida. Não tem nem como ela ser transportada de outra forma, porque ela é muito frágil, ela é muito pequenininha. E a gente até fala, os avós ficavam, não, mas ela tá desconfortável, ela tem que ir no colo. E assim, a gente sabe que não, né? Porque qualquer impacto que aconteça, o acidente para ela vai ser muito maior. E foi a cadeirinha que salvou a vida de um menino de 2 anos neste domingo, próximo ao Catetinho. O acidente foi no final da noite. Mãe e filho estavam no carro quando a mulher bateu no poste. A criança, graças à cadeira, não sofreu nenhum ferimento, né? Foi avaliado por nossos socorristas. Lógico, estava assustada, mas não houve nenhum ferimento que necessitasse que ela fosse transportada ao hospital. E não basta ter o acessório. O bombeiro lembra que é preciso saber utilizar de forma correta. A gente vai ter que puxar bem para passar para o outro lado da cadeira, porque ela vai fixar de uma ponta à outra. Então, passou pelos 2 encaixes, fixa a terceira ponta no encaixe do cinto. Vamos fazer a regulagem. Porque durante a freada brusca ou um acidente, a cadeira vai estar fixa e não vai voar ou projetar a criança para frente do veículo. Infelizmente, muitos pais não se importam em transportar crianças sem os acessórios de segurança específicos. Os dados aqui em Brasília são preocupantes. De acordo com levantamentos feitos pelo Detran DF, de janeiro a julho deste ano, 2.334 motoristas foram autuados por transportar crianças sem estarem na cadeirinha de proteção. O número aumentou em relação ao ano passado, onde foram registradas 1.963 infrações. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o motorista que for pego transportando crianças sem a cadeirinha ou o elevado comete uma infração gravíssima e pode ser multado no valor de R$ 293,47 e 7 pontos na CNH. Não deveria ser realmente fiscalizado, porque a gente ama muito a criança, né? Então, assim, a gente sabe que é necessário, não é nenhum luxo. É uma necessidade, né, gente? Porque o corpo da criança é muito frágil, muito mais do que o nosso. E o cinto de segurança que é adequado para o adulto pode não proteger
o menino, a menina, no momento do impacto. Então, usar uma cadeirinha na hora que você transporta seu filho, seu neto, seu sobrinho, é você optar pela vida dele. Porque o trânsito, você controla tudo que você faz. Mas você controla o que o outro faz? Não. Você concorda comigo que você pode dobrar a esquina e um maluco vir na contramão e bater no seu carro? Isso pode acontecer. Nisso que vai acontecer, vai adiantar alguma coisa, botar a culpa no outro motorista se tiver acontecido algo grave com a criança que você está transportando? Não vai. Então a gente tem que fazer a nossa parte e se preservar quem a gente carrega. Uma pesquisa do IBGE aponta que cada vez menos jovens, meu Deus, que coisa séria, têm feito uso de preservativo nas relações sexuais. E isso tem se refletido no aumento no número de adolescentes grávidas. Vamos ver. Essa adolescente de 18 anos que não quis se identificar tem um filho de 4 meses. A gestação foi uma surpresa e fez a jovem mudar os planos para o futuro. Eu queria sair mais, eu queria me divertir mais, eu queria ir pra festa, viajar pra longe. Era meus planos, né? Mas agora nem pra se arrumar, não tô mais vontade. A jovem, moradora da estrutural, não teve apoio do pai da criança, que pediu inclusive para que fosse feito o aborto. Eu fui lá na minha casa, fui na casa da minha casa, minha mãe falou assim, não, eu não posso ter filho, quem vai cuidar, minha mãe não tem condições, é melhor tirar. Eu pedi e falei, pode pôr. Essa outra jovem foi mãe aos 16 anos. Por causa da gestação, ela decidiu abandonar a escola. Fiquei quase a gravidez toda sem ir pra escola. Aí quando voltou, falei que não ia mais, que não dava pra ir. Aí quando ela começou a crescer, eu voltei de novo, aí eu saí de novo, eu não fui mais. Histórias como essa se repetem cada vez mais, principalmente em regiões mais carentes. Por isso que é muito importante a gente prestar o apoio, o acolhimento, a informação de qualidade para esses adolescentes. O aumento do número de adolescentes grávidas vem justamente com a diminuição do uso de preservativos. O levantamento PENSE, realizado pelo IBGE, apontou que 59% dos jovens afirmaram que usaram camisinha na última relação sexual. No último estudo, esse índice era de 72%. No Distrito Federal, esse percentual é ainda menor. 55% dos meninos afirmaram ter usado preservativo na última relação sexual. Para a Natália, falta conscientização sobre o assunto e a educação sobre o tema deve começar dentro de casa. A gente traz um empoderamento familiar, né? A importância dos pais quebrarem esse tabu, terem esse diálogo sobre o início da vida sexual com os seus filhos, né? De forma afetuosa, de forma branda, serena, tranquila, né? É muito importante que as famílias se envolvam nessa questão e deem a devida educação para esses jovens. A Natália é assistente social do projeto Mulheres Poderosas. O grupo está presente na comunidade Santa Luzia há 6 anos. Uma das ações é justamente auxiliar essas jovens que precisam entender o novo momento da vida. É importante que Estado, família, sociedade estejam todas alinhadas nessa questão de educar a criança e o adolescente para este momento da vida. Não é um assunto fácil, né, de tratar. Muitas famílias se sentem numa saia justa, tendo que falar sobre o início da vida sexual com os adolescentes. Realmente é um assunto delicado, cada família tem sua crença, seu modo de viver, seu modo de pensar esse início da vida afetiva, mas é importante a gente pontuar aqui uma coisa. Primeira delas, o preservativo vai prevenir a gravidez precoce, e aí para as nossas amigas que acompanham agora, filho é uma bênção. E eu tenho certeza que vocês que querem ser mães serão muito felizes quando o momento da maternidade chegar. Mas se dê a oportunidade de se tornar uma mulher mais preparada, vivida, feliz, satisfeita, realizada, para que esse momento da maternidade chegue para você e você possa abraçá-lo com toda a sua força, todo o seu amor. E a gente há de convir que quando a maternidade chega numa menina muito nova, numa adolescente, que ainda nem terminou de formar o próprio processo de personalidade, de caráter, ainda não foi instruída o suficiente para estar no mercado de trabalho e poder se sustentar com decência, essa maternidade se torna um peso muito grande. Eu estou falando isso, mas quem é mãe, quem foi mãe na adolescência, poderia estar aqui no meu lugar com esse microfone fazendo esse pedido para você.
que está em casa agora, especialmente você que é adolescente, não deixa a emoção do momento fazer você esquecer de um negócio que depois pode ter consequências para a vida inteira. Estou falando aqui da gravidez, mas há outras também, né? As doenças sexualmente transmissíveis. A sua vitalidade, a sua juventude, a sua saúde também depende do seu cuidado com você mesmo. Não se permita, por descuido, por falta de zelo, falta de amor próprio, se colocar numa situação em que você prejudica a sua própria saúde e tudo que você tem para viver, porque naquele momento esqueceu da tal da camisinha, que poderia ter prevenido tanta coisa, tá bom? Você é dessas pessoas que que gosta de bolacha recheada, biscoito, um pãozinho com requeijão cremoso, aquelas bolachinhas de água e sal, ou ainda coloca esses produtos na lancheira do seu filho, por exemplo, durante o lanche, em casa? Esse alerta aqui é para você, é para mim, que eu também fiquei chocado. Um estudo do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, identificou agrotóxico, veneno, em biscoito, requeijão, empanado. Gente, não é novidade que os ultraprocessados que a gente encontra no supermercado têm muito açúcar, têm muita gordura, tem conservante que fazia mal, que engordava, a gente já sabia. Agora, agrotóxico no requeijão é brincadeira, né? Isso preocupou pais, mães, nutricionistas. Com a gente agora ao vivo para falar sobre esse assunto, Rafael Arantes, coordenador do Programa de Consumo Sustentável do IDEC. Rafael, boa tarde para você. Os dados da OMS indicam que a intoxicação por agrotóxico pode causar arritmia cardíaca, pode causar lesão nos rins, câncer, alergia, Parkinson, fibrose pulmonar. Qual que é a saída? É uma surpresa para vocês também que esses produtos tóxicos estejam nestes itens específicos? O que a gente pode fazer para se tornar um consumidor mais consciente e fugir desse agrotóxico? Boa tarde e obrigado pela presença. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do SBT aqui nesse momento ao vivo. Fundamental a gente conversar sobre esse assunto, como você muito bem anunciou, é uma questão de saúde pública, é uma questão que toca a todos nós, consumidores, jovens, adultos, adolescentes, idosos. E é com preocupação que a gente recebe esses dados, porque justamente já são conhecidos os riscos à saúde relacionados à presença de sal, gordura, açúcar, mas para nós foi de certa forma uma surpresa encontrar agrotóxicos nesses produtos, por mais que nós imaginássemos quando a gente conduziu os testes e as pesquisas, porque são produtos que têm uma longa vida de prateleira, ou seja, desde que o agrotóxico foi aplicado lá nas lavouras, nas plantações, esses produtos ultraprocessados passaram por um longo processamento. Então, o que o nosso estudo identificou é que, primeiro, os agrotóxicos não evaporam, não desaparecem, então eles continuam presentes nesses produtos, e é sim preocupante por conta justamente das recomendações da OMS. O glifosato foi um dos agrotóxicos encontrados nesse produto, que é o mais utilizado no Brasil e no mundo, e já tem um entendimento do corpo de pesquisa da IARC, que são os pesquisadores vinculados à Organização das Nações Unidas, demonstrando que este agrotóxico, assim como alguns outros que a gente encontrou aqui, mas o glifosato especificamente é um deles, ele é potencialmente carcinogênico, ou seja, ao longo da acumulação desse agrotóxico no organismo, as pessoas podem vir a desenvolver câncer, como demonstram alguns dos estudos feitos. Então, Felipe, para quem nos escuta aqui, esse é um dos pontos preocupantes, problemáticos, que a gente encontrou nessa pesquisa. A gente avaliou diferentes grupos de alimentos, a gente está vendo alguns desses aqui na tela, como os biscoitos, as bolachas, pães, a própria bisnaguinha, entre outros, os nuggets, os empanados de frango, o próprio requeijão. Então são ultraprocessados que cada vez mais estão entrando na mesa das famílias brasileiras. Deixa eu te falar uma coisa, mas aí se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Por quê? Aí eu vou dizer aqui para a pessoa em casa, não, gente, busca uma alimentação saudável, em vez de comer um ultraprocessado, um biscoitinho de água e sal de tarde, come uma fruta, mas aí a fruta tá com agrotóxico também. Como é que o que eu falo para as pessoas? Você me ajuda. Qual é o recado? O que eu faço com a minha vida? Que eu fico desesperado agora. Não pode comer bolacha que tem agrotóxico. Se a gente for comer alface, tem agrotóxico. O que tá livre de veneno? Só orgânico, né? Mas aí é muito caro. Claro, essa é uma questão que ela é realmente complexa, A gente tem pouco tempo aqui agora no ao vivo, inclusive, para que as pessoas entendam, mas para trazer alguns entendimentos. Então,
De fato, o que dá para garantir de um alimento produzido sem a utilização de agrotóxicos são os orgânicos, são os agroecológicos. Eles estão cada vez mais se tornando acessíveis, mas precisam ser incentivados para que isso aconteça, né? Porque a gente incentiva a utilização de agrotóxicos e a mesma coisa não acontece para os alimentos que são produzidos sem eles. É importante lembrar, Felipe, para quem nos escuta aqui também, que os alimentos in natura, ou seja, as frutas, as hortaliças, o arroz, o feijão, eles devem ser preferidos, assim como recomenda o nosso Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, esses alimentos, eles são sim muito mais benéficos do que os ultraprocessados, porque eles trazem nutrientes para a gente, eles trazem fibras, eles garantem uma alimentação saudável. Então, a primeira recomendação é sim, né, para quem nos escuta, continue consumindo frutas, hortaliças, o nosso arroz com feijão, que vai garantir uma qualidade de vida melhor para a gente, e evite os ultraprocessados, que é aquilo que aparece já no nosso guia. E aí nós aqui, enquanto Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o que a gente vem fazendo a público é cobrar das autoridades, dos legisladores, que a gente tenha normas e um monitoramento mais efetivo, primeiro, para identificar a presença desses agrotóxicos, por exemplo, nesses produtos, e para que os tomadores de decisão, para que as agências possam implementar as boas práticas necessárias, as normas, as medidas, para que as pessoas tenham o direito de saber, né, a informação daquilo que está nos seus produtos, e para que aí os tomadores de decisão possam adotar as medidas para minimizar e retirar cada vez mais a presença de agrotóxicos nesses produtos. Muito obrigado, Rafael, pela sua presença. Realmente façam isso por nós e contem, aí eu falo por mim como jornalista, como apresentador aqui do SBT, que a gente precisa dar publicidade para isso, mas na verdade o caminho é realmente a gente pressionar o tomador de decisão e o legislador a criar regras que obriguem o setor a produzir alimento de forma responsável e de forma comprometida com a saúde do cliente. Porque a mãe de família que está ali com 4 meninos em casa, precisando preparar uma lancheira, mandar os meninos para a escola, ir trabalhar, ganhar o pão de cada dia, coitada, ela não tem condição de se preocupar se eventualmente a bolachinha que ela vai colocar junto tem agrotóxico ou não, aí vai e coloca uma maçã, talvez a maçã foi produzida com um nível de veneno mais alto do que deveria, então a gente depende de autoridades e de institutos comprometidos como o de vocês para a gente pensar numa situação melhor para o futuro. Ninguém vai deixar de comer, ninguém vai passar fome, então a gente vai ter que fazer opções. Enquanto o orgânico fica restrito a uma parcela da população que custa caro, vou te dizer que eu sou um privilegiado, quando posso sempre prefiro comprar algo orgânico, mas a gente sabe que não é a realidade da população. Então a gente precisa agir juntos mesmo para que aos poucos a gente vá transformando isso e garanta, né, alimentação saudável para todo mundo. Isso é um direito tão básico, a questão de sobrevivência não pode ser um assunto menor. Muito obrigado pela sua presença, até a próxima, parabéns pelo trabalho. Nós que agradecemos, Felipe. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor fica à disposição do SBT e também da sociedade para a gente discutir e demandar melhores práticas nesse assunto da alimentação que é tão importante. Muito obrigado. Grande abraço. Dá desespero, né? Você pensa que tudo que você vai comer tem veneno? Credo. Volta aqui ao nosso conteúdo. Comerciantes de Águas Lindas de Goiás não estão aguentando mais a mão leve dos bandidos. Os casos de furto cresceram muito lá na região e o prejuízo com a falta de segurança é imensa. Pode rodar. Este homem olha as roupas como se fosse um cliente bem criterioso. Observa atentamente as blusas, pega algumas peças, mas ao invés de levar até a vendedora, coloca dentro de uma sacola. Sem receio de ser flagrado, o ladrão escolhe mais. O crime ocorreu em uma loja de Águas Lindas de Goiás no dia 27 de julho. Provavelmente levou ali umas 10 camisas, né? E mais alguns casacos, uns 3 ou 4 casacos, né? Ele aproveitou a oportunidade do horário de almoço. Alguns dos nossos colaboradores eles estavam almoçando, né? Ele aproveitou ali um ensejo, viu um pouco o movimento de colaboradores e pegou ali com cabide e tudo, botou numa sacola preta, né? E saiu disfarçadamente andando pelas ruas e cumprimentando as pessoas como se fossem conhecidos dele, né? Agora a ação é em dupla. As mulheres dentro da farmácia escolhem itens de perfumaria. Vai tudo para a bolsa e, pelo visto, gostam mesmo do produto. A prateleira vai só esvaziando. No fundo da loja tem mais coisas interessantes. Com a mão leve, a falsa cliente faz sumir mais uma. Em outro dia, a cena se repete. 1, 2, 3, 4. Dá para perder a conta de quantos produtos elas levam. Os furtos foram
foram registrados em comércios de Águas Lindas. Tanto na farmácia quanto aqui na loja de roupas, os ladrões agiram da mesma forma. Entraram como se fossem clientes, escolheram o que quiseram e saíram sem pagar. Em apenas um dos furtos dentro da loja, o prejuízo, de acordo com o gerente, passou de R$1.000. A segurança no local foi intensificada e, por meio de uma rede de contato, os comerciantes vão compartilhando informações para evitar novas vítimas. Sempre a gente está conversando, está se organizando, né? Inclusive a Associação do Comércio dos Comerciantes de Águas Lindas está sendo reativada e está dando uma melhorada nessa condição de conversação, né? De diálogo, para que a gente tenha sempre mais informado e quando tem os ladrões, rapidamente a gente passa de um para o outro, né? E a gente consegue inibir a continuidade dos furtos, né? Até quem é cliente diz que todo cuidado é pouco. Eu sempre ando com receio, né, aqui. Eu sempre ando com a bolsa sempre para frente, né, na rua mesmo, porque quando eu vou andando a pé, eu sempre fico com a bolsa assim, sempre com o coração na mão. Quando vem, tipo assim, vejo um cara assim meio estranho, aí eu já, se tá de um lado, eu já vou pro outro, eu já ando com essa... se me prevenindo um pouco, né? Acho um pouco perigoso ainda. Tem gente que perdeu a vergonha, né? Sabe que está sendo filmado, sabe que vai aparecer na televisão, levando um bocado de coisa. Não é aquela pessoa que vai ali e pega, até envergonhada, dizendo, meu Deus, lá em casa a situação está toda difícil, está me faltando esse sabonete aí, pega. Até porque se pedisse, eu tenho certeza que o comerciante dava um sabonete com certeza. Mas vai ali e pega um monte, porque quer oferir lucro por meio do crime. Sendo filmada, não tem vergonha não. Polícia Militar lá de Goiás informou por meio de nota que faz policiamento naquela região todos os dias e que a atividade preventiva e ostensiva vai ser intensificada. Diz também que em caso de necessidade, além do 190, a população também pode chamar uma viatura pelo número, atenção esse número, 999757373. Deixa eu falar de novo, que é o pessoal de Águas Lindas anota. Anota, pega isso, o celular já põe o número. 999757373. Em Vicente Pires, a Polícia Civil prendeu um traficante que estava com R$67 mil de super maconha skunk. Kátia Gomes com a gente ao vivo. Quais detalhes você tem dessa ocorrência, Kátia? Oi, Malta. A delegacia de Vicente Pires, a 38ª DP, ela já estava monitorando este traficante porque ele atuava ali na região, né? Ele vendia drogas ali em Vicente Pires. E a polícia descobriu que ele é morador do Guará e começou a fazer ali uma espécie de campana monitorando esse traficante. Eles receberam também uma informação que ele entregaria drogas em uma escola. A polícia foi até o local e conseguiu flagrar o momento em que ele estava fazendo essa venda de drogas. Ele foi preso na residência desse traficante. A polícia também encontrou ali mais drogas e vários objetos que eram utilizados para fazer essa divisão da droga, que é a skunk, que é uma super maconha, né? Uma maconha muito mais cara. Por isso, como você disse, essa maconha apreendida foi avaliada em R$67 mil. Segundo a polícia, esse homem já tinha passagens. Vamos ouvir então o delegado Ataliba Neto, que falou sobre essa prisão desse traficante de 29 anos. A ação policial ela foi deflagrada após o recebimento de uma denúncia anônima informando que o investigado, um morador ali do Guará, iria realizar uma grande entrega de drogas do tipo skunk nas imediações de uma escola situada naquela mesma região administrativa. O homem era apontado como um distribuidor de drogas para usuários aqui de Vicente Pires. Ele possuía passagem pelos crimes de roubo e também já tinha sido preso 5 vezes pelo crime de posse de drogas para consumo pessoal. O homem foi autuado pelo crime de tráfico de drogas, com aumento de pena por ter realizado ação criminosa nas imediações de um estabelecimento de ensino. Após o procedimento flagrancial, o homem foi recolhido à carceragem da Polícia Civil. Em caso de condenação, sua pena pode alcançar os 25 anos de prisão. Obrigado, Kátia, pelas informações. Agora, 15:01, eu vou ter que te pedir licença para fazer só mais uma rápida pausa. É a última, depois a gente toca o jornal ao vivo até o final, sem parar, viu? Mas antes do break, bora abrir a janela. Quero ver como é que tá o tempo lá fora. Tenho certeza que o céu tá claríssimo, sem qualquer nuvem, obviamente, né? Estamos em agosto.
sem sinal de chuva, temperatura agora 24 graus e a umidade relativa do ar está em 38%. Aproveita essa pausinha e vai tomar uma água, mas volta, tá? Que a gente volta. Agora a gente vai juntos até o final sem pausa, viu? Agora, 12h51, nós estamos ao vivo. Uma empresa de decoração de eventos que tinha contrato fechado com um bocado de casamentos aí que viriam a acontecer, agora está deixando noivas e noivos desesperados. Porque mesmo depois de receber os pagamentos, inclusive teve gente que pagou adiantado, o dono da empresa anunciou por mensagem que não tinha mais condição de honrar os compromissos e de decorar as festas. A mensagem que ele mandou é a seguinte, olha lá, lê junto comigo. Venho informar através desta que a empresa Franco Designer de Eventos está encerrando suas atividades no ramo de decoração por motivos de falência. Por isso, infelizmente, não temos condições nenhuma de honrar o compromisso de estar decorando o evento junto a seu cliente. Lembrando que a nossa intenção não é e nunca foi de prejudicar ninguém, mas está prejudicando financeiramente e tampouco de ficar com valores em dinheiro de nenhum cliente. Nos colocamos à inteira disposição para qualquer dúvida. Atenciosamente, Franco. O Maicon Leão está com um dos casais avisados de que não terão decoração na sua festa, que está marcada para daqui a 2 meses, além do prejuízo financeiro, porque quem já casou sabe o preço disso, ainda tem que arrumar tudo daqui até lá e depois, sabe-se lá como, com a ajuda de Deus, conseguir reaver esse prejuízo na justiça. Aliás, a gente já vai dar essa orientação, mas antes, vamos ouvir quem importa, que são os noivos. Maicon, é com você. Exatamente, Malta. Imagina você aí há 40 dias do seu casamento e de repente descobrir que tudo que você planejou, que você inclusive já praticamente pagou adiantado, faltavam poucas parcelas que seriam quitadas mais ou menos 7 dias antes dessa cerimônia acontecer, simplesmente não vai acontecer como você planejou e principal, você vai ter que se virar agora para conseguir alguém para atender e pagar tudo de novo. Foi o que aconteceu com o Thalisson e com a Sabrina, como você já adiantou. Eles são um desses casais que foram prejudicados nessa situação toda e descobriram tudo isso, como a gente viu, por mensagem. Isso. A nossa cerimonialista, ela disponibilizou um print falando que ele tinha mandado para outros casais, falando que não iria cumprir com os contratos porque ele teria decretado falência. A Sabrina foi conversar com ele, mandou uma mensagem se isso procedia, ele falou que procedia, que infelizmente ele não queria fazer isso, mas foi o que aconteceu. Anteriormente ele tinha pedido um dinheiro pra gente, e até a Sabrina questionou, mas isso não foi premeditado, esse dinheiro que você pediu, que a gente pagou. Ele falou, não foi premeditado. Então, assim, foi por mensagem, foi por aplicativo, primeiramente pela cerimonialista, depois a gente foi atrás, né? Pouco tempo antes, então, ele já tinha pedido um adiantamento de 10 mil. Ele pediu uma semana antes da gente fazer o pagamento dos 10 mil. Ele tinha falado, tem como vocês adiantarem 10 mil? Que seria a última parcela, né? Como o nosso intuito já era quitar e a gente está chegando próximo do nosso casamento, a gente resolveu pagar, né, esse valor de 10 mil e aí a gente recebeu essa mensagem quinta-feira passada. Sabrina, vocês já estão juntos aí há 7 anos, há 1 ano e pouco, vem planejando esse momento para lá de especial. Como você ficou quando recebeu aquela mensagem? O que passou pela sua cabeça? A gente ficou um pouco incrédulo, assim, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Até porque a gente buscou de tudo para se resguardar dessa situação. Então a gente buscou referências, buscou fechar o contrato com uma pessoa que tinha boas referências, né? E não é isso que a gente tem experimentado, né? Na prática a gente está bem frustrado, bem chateado e a gente não está vendo muita saída assim por parte dele. Até agora todas as alternativas que ele nos deu, nenhuma envolve a devolução do dinheiro ou o cumprimento do contrato como deveria ser, né? Quais foram essas alternativas que ele apresentou? A alternativa envolve ou a gente escolher um outro decorador, né? Ou seja, ter que pagar tudo novamente, ou oferecer um serviço como florista e passar a ajudar a gente a conseguir desconto com mobília, da decoração do casamento, que também é um serviço que já estava pago para ele. E a outra é ele passar o projeto da decoração para outro decorador. Ou seja, as 3 opções a gente tem que pagar tudo de novo, né? E não foi isso que a gente contratou. Nas mensagens você chegou a questionar para ele que queria o dinheiro de volta. O que ele te fala a respeito dessa devolução integral do valor? Ele fala que não tem condições, não tem como, não tem condições, mas também não apresenta uma proposta, um acordo, uma saída, sabe?
Não apresenta nenhum tipo de saída para a gente ter esse dinheiro de volta, porque é um prejuízo muito grande. Como você falou, vocês já tinham medo que isso acontecesse, então tomaram todos os cuidados na hora de selecionar esses profissionais. Vocês fizeram uma avaliação, uma busca? Sim, é assim, a gente tinha bastante... Ele tinha um know-how grande, né, de ter feito já algumas festas para pessoas conhecidas aqui de Brasília e tal. Então a gente já conhecia o trabalho e era uma pessoa que tinha um bom nome, né? Então a gente se resguardou nesse sentido, de pegar pessoas que tinham um bom nome, que tinham trabalhos consolidados. Isso que a gente fez. Mesmo assim, você tem uma pergunta? Tenho. Deixa eu falar aqui. Ô, Maicon, eu não sei se eu entendi certo, mas a nossa amiga aí estava dizendo que, beleza, faliu, tá dizendo que não pode devolver o dinheiro. Tá errado. Mas quer dizer que nem o serviço que ele já fez, ele topa repassar para outra pessoa para diminuir o prejuízo desse casal. Então, planejamento da decoração, o que ele tinha imaginado para esse evento, os móveis, peraí, ele ia fornecer alguma mobília? Gente, a mobília tá lá independentemente dele falir ou não. Nem isso ele tá disposto a colocar para jogo, para negociar e amenizar a vida das pessoas? 3 opções da mobília, mas ele é outro profissional, né? De ajuda a conseguir Então vai cá. Vocês viram que o microfone está falhando, né? Nós vamos tentar corrigir isso enquanto eu vou aqui falar desse mesmo assunto e nós já vamos voltar lá com o Maicon Leão, tá? Porque é o seguinte, numa situação como essa, eu não sei nem o que a pessoa faz. Então eu vou pedir para o Maicon segurar lá um pouquinho, porque agora está com a gente um especialista em direito, que é o Max Kolbe, para poder ajudar a gente a entender o que o noivo e a noiva podem fazer, faltando dias para o casamento chegar, descobrem que vão ter uma despesa como essa, nem sei se tem dinheiro, né, disponível para poder arcar com esse prejuízo. Ô Max, se eu entendi correto, o negócio ali é absurdo, porque a mobília o decorador não tem que comprar, tudo bem que ele pode ter falido e falar assim, a flor ele não dá conta de pagar, um outro objeto que ele tenha que comprar não é possível, não tem mais dinheiro no caixa da empresa. Agora, o projeto de decoração, que ele pode muito bem fornecer para outro colega do mesmo setor para diminuir o prejuízo dos noivos. A mobília que ele tem, não colocar isso à disposição, beira a má fé, né não? Boa tarde para você. Boa tarde, Felipe. Na realidade, esse fato ele é taratológico. De fato, isso aqui é um absurdo. A bem da verdade, o casal poderá aí, sem sombra de dúvida, propor uma ação judicial para pleitear uma indenização a título de dano material pelos valores já pagos e também um dano moral, porque, sem sombra de dúvida, houve ofensa aos direitos de personalidade desse casal. Há todo um constrangimento desse casal perante a amigos, familiares e a própria sociedade. Um ponto importante a observar, Felipe Malta, é que os próprios sócios da empresa, no momento oportuno, também irão responder solidariamente com os seus bens pessoais com relação a essas dívidas, porque quando o casal for propor a ação contra a empresa, poderá pedir desde a propositura a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para atacar os bens pessoais dos sócios. Então, a bem da verdade, essa má-fé, até porque trata-se de uma prestação de serviço, né? Então, se há um adiantamento de valores para a prestação de um serviço, não há nem que se falar em falência. Até porque, Felipe, perceba que não houve um processo judicial para que o Poder Judiciário venha decretar a falência daquela empresa. Então, isso não aconteceu. Então, a má gestão, a má organização da empresa por meio dos seus sócios, administradores ou mesmo gestores gerou um prejuízo de monta não apenas material, mas também moral a todos esses consumidores que, infelizmente, terão aí que arcar financeiramente com uma nova decoração ou simplesmente irão casar sem uma nova decoração por eventualmente não ter dinheiro para suportar esse prejuízo que eles não deram causa. Então, a bem da verdade, Felipe Malta, esse fato é lamentável e deve haver uma reparação não apenas na esfera civil, mas averiguar, inclusive, no âmbito do direito penal, se houve o cometimento de algum crime por parte dos gestores dessa empresa. Estou entendendo. Quando o senhor fala de crime, é pelo fato dele ter, talvez,
se antecipado a esse momento de falência, ali ter pedido dinheiro das pessoas já com a intenção de cobrir um prejuízo ou então ficar com o dinheiro delas. Espera aí só um pouquinho, Max, deixa eu voltar lá porque o Maicon tá ao vivo. Maicon, queria que a gente tirasse a limpo aí com os noivos, se pelo menos esse prestador de serviço está se colocando à disposição para minimizar o prejuízo. Que ele vai ser processado, isso é óbvio, mas fica menos mal para ele chegar diante do juiz e falar assim, excelência, eu realmente cheguei numa situação que eu não conseguia prestar o serviço adequadamente, mas tudo que estava à minha disposição eu fiz. Tudo que está à disposição dele, ele está fazendo? É isso que a gente vai tirar a limpo agora aqui. Sabrina, a Malta está perguntando de que forma ele tem se colocado à disposição para tentar minimizar esse prejuízo, esse impacto para vocês. Todas as propostas até o momento têm um intuito de fazer com que a gente corra atrás das coisas, né? Serviços esses que a gente já havia pago. Então, basicamente, todas as sugestões de minimizar o dano são sugestões de vamos correr atrás de alguém que possa fornecer essa mobília de uma forma mais barata, eu vou oferecer o meu serviço de florista, vocês vão ter que arcar apenas com os custos disso, mas é um serviço que a gente já pagou, né? Então a proposta que pra gente não vale porque a gente já tem isso em contrato, todos os itens da lista do que a gente já pagou e já foi contratado deveriam estar lá no dia do casamento. Cara, nessa proposta que ele fez de servir lá como florista no dia, vocês ainda teriam que pagar mais para ele? Sim, na verdade a gente teria que pagar todo o resto da decoração, né? Ele iria fazer o trabalho dele de decorador, mas a gente teria que pagar tudo que envolve essa decoração, desde mesa, cadeira, tudo novamente. Como noiva que está aí na contagem regressiva, 40 dias, o que é que passa na sua cabeça? Decepção, né? Porque é um profissional que a gente até então tinha confiança. Tristeza de ver que outros noivos estão passando por isso, né? E poderiam continuar passando, até por isso que a gente está aqui. Então, tristeza, chateação, mas a gente acredita que tudo vai dar certo. Essa é a nossa esperança. Malta, no caso deles, o casamento ainda é daqui a cerca de 40 dias. Mas vocês estavam conversando que teve casamento que era para acontecer esse fim de semana, que todo mundo já muito mais perto. Isso, a gente descobriu que tinha um casamento domingo, outro sábado, e assim, eu fiquei sabendo que outros decoradores, cerimonialistas se uniram dessa área de casamento, se uniram para tentar fazer o casamento, ir atrás das mobílias, de cadeira, de supply, etc. Malta, a gente entrou em contato com outras 3 noivas e alguns desses prejuízos variam até 30 mil reais cada casamento como esse, valor que foi pago para eles só nessa parte de decoração, de flores, tudo isso. O que vocês esperam que seja feito daqui para frente? Claro, o principal é receber o dinheiro de volta, mas qual que é a maior preocupação de vocês agora? Sim, a gente achar uma decoradora, né, que a gente consiga colocar no nosso orçamento. E assim, como a gente demorou 1 ano programando, pagando, a gente espera também que dê uma ajuda para que possa parcelar em algumas vezes à frente do casamento, para que a gente possa honrar o compromisso e ter a nossa festa, né? Tudo isso para não estragar esse momento especial. Isso, para não estragar. E assim, claro, cobrar o valor que ele deveria ter que ele ofereceu, que ele cumpriu, junto com a multa contratual que tem no contrato dele, né? Vocês esperam que tudo isso seja resolvido? Com certeza. Malta, a gente também entrou em contato com a empresa para ver o que eles tinham a dizer. E olha, a nota diz o seguinte, sobre a declaração de falência, que sim, aconteceu, e que quanto às noivas, cada uma está sendo contatada individualmente para solucionar o problema, e ficando elas mesmas livres para tomarem as suas decisões. Infelizmente, ele não consegue seguir a caminhada e diz que jamais abandonou nenhum dos contratos e que cada um está fazendo o seu melhor para que aconteça. Mas o que a gente está vendo é que entre essas propostas está difícil de cada um desses noivos conseguir aceitar pelo menos uma delas, né? Tá fazendo o que pode. Só uma última coisa aqui. Quantos dias antes esse casal teve que fazer aquele pagamento adiantado, antes deles serem avisados que a empresa tinha falido? Porque lembrando que falência é um negócio que é decretado, não é você avisa que você faliu não, tá? A gente vai até tirar a dúvida disso já com um especialista. Quantos dias antes, Maicon? Tá, só pra gente confirmar aqui, você tinha me dito que foram poucos dias antes desse aviso de falência o pedido do adiantamento de 10 mil. Foi quanto tempo antes? Acho que umas 2 semanas, 1 semana, 2 semanas, por aí. Umas 2 semanas antes, ele pediu para adiantar esse pagamento. E não foi só pra gente. A gente tem noção de que outras noivas ele pediu para adiantar e ainda ofereceria um desconto.
né? Então não foi só pra gente que ele pediu, foi pra outras pessoas também. Mas pra gente, salvo engano, 2 semanas antes. E aí, depois disso, vocês ainda questionaram, depois que ele decretou a falência, não tinha sido algo planejado. O que ele disse pra vocês? Que não foi algo premeditado e não tinha muita explicação. Mesmo a gente tendo adiantado um valor que era só para 10 dias antes do casamento, com uma antecedência aí de mais de 40 dias, ele disse que não foi premeditado e a gente não ganhou nenhum desconto nesse adiantamento. A gente pagou, mas a gente sabe que outras noivas pagaram e tiveram um desconto para pagar com uma antecipação. Na verdade, o que vocês ganharam agora foi uma dor de cabeça e um baita de um problema, né, Malta? Pois é. Entre 1 semana ou 2, digamos que sejam 10 dias. Com licença, Maicon, deixa eu falar aqui com o Marco. Ninguém descobre que vai à falência faltando 10 dias para falir. A falência e a dificuldade orçamentária de uma empresa é um negócio que dá sinais por meses, talvez anos. Ninguém descobre que o negócio não vai para frente de um dia para o outro. Então, há que se desconfiar mesmo de uma premeditação. Porque se ele não fez isso só com esse casal, se o relato de que outros casais foram acionados para adiantar dinheiro e depois terem a desagradável surpresa de que vão passar um casamento sem decoração, aí eu entendo que o senhor está dizendo que pode entrar até na esfera criminal. Sem sombra de dúvida, Felipe, na realidade, quando uma empresa está com uma certa dificuldade financeira, é comum que se faça um processo de recuperação judicial da empresa. Então, há todo um processo de recuperação judicial, inclusive que o próprio Poder Judiciário suspende algumas dívidas por um determinado prazo. E aí, se de fato a empresa não conseguir saldar aquelas dívidas, aí sim o próprio Poder Judiciário decreta a falência dela. Mas nesse caso específico, pelo que eu estou entendendo, aí é problema de má gestão. Aí é problema de erro de gestão do próprio gestor, administrador ou proprietário da empresa. O fato é que os consumidores não podem ficar no prejuízo em hipótese nenhuma. E esse fato poderá ser enquadrado, inclusive, como crime nas relações de consumo, a ser apurado eventualmente pela delegacia especializada nesse tipo de suposto delito. Então, o fato é, a reparação pelo dano material, esses noivos terão, inclusive pelo dano moral sofrido. Mas esse tipo de situação deve ser veementemente reprimida para que não mais aconteça, para que não mais venha a gerar lesão a direitos ou mesmo sonhos de tantos noivos consumidores que planejam por um bom tempo o seu casamento e dias antes de acontecer a celebração, acontece um imprevisto absurdo como esse, de um proprietário que recebe um dinheiro, simplesmente falar que não tem como arcar com as despesas e outorga aquela responsabilidade para os consumidores para que eles assim, da forma que achar melhor, resolvam um problema que tecnicamente não é deles. Então essa é uma situação lamentável que deve ser veementemente reprimida no âmbito do Poder Judiciário para que não mais aconteça. Muito obrigado, Max, pela sua presença e pelos esclarecimentos técnicos sobre esse caso. Para o Thalisson e para a Sabrina, eu só queria dizer o seguinte, essa é uma prova, né, que a relação de vocês está passando, eu tenho certeza que essa noiva está muito desgostosa, mas me consolou o coração vê-la serena aqui dando a entrevista, evidentemente buscando justiça e buscando seus direitos, mas não desesperada, porque eu tenho certeza que dentro do coração ela sabe que o mais importante é ter encontrado o amor da vida dela e o mais importante é abençoar essa relação e essa vida que começa a partir de agora. Se ela estivesse ali louca, desesperada, a gente também entenderia, porque qualquer noiva nessa situação, como é que faz, né? Com tanta gente chegando, querendo que aquele dia seja perfeito, mas a serenidade dela só mostrou pra gente que ela tá disposta a ficar com o Thalisson a vida inteira e construírem uma família muito feliz. Esses dias mesmo, a produtora nossa aqui também tomou um golpe, coitada, mas está fazendo isso junto com o homem que ela ama, então até tá passando por cima dessa dificuldade em nome dessa família futura, dessa vida que eles querem viver a dois. Então, que sejam felizes, né? Pra sempre, apesar dessa pequena diversidade agora. Agora a gente fala do novo cangaço. Você sabe aqueles casos de roubo a banco que geralmente são de madrugada, que estão acontecendo em pequenas e médias cidades do interior do Brasil? Pois é, os bandidos normalmente vêm fortemente armados, parece coisa de filme. É explosivo, é armamento sofisticado, bota gente em cima de carro para poder servir de escudo humano, negócio de louco.
Ainda não aconteceu aqui no Distrito Federal, mas a Polícia Militar do Distrito Federal está se preparando para evitar casos desse tipo antes mesmo que eles aconteçam de fato. A Vanessa Vitória está agora com o Tenente Coronel Paulo André, que acompanhou um treinamento especial de alta complexidade no Gama, justamente para preparar os nossos policiais contra ações do novo cangaço. Tem se preparado como eles, VV? É com você. Oi, Felipe, boa tarde de novo para você, para todo mundo que nos acompanha aqui. Olha só, você falou em cenas de filme, o treinamento também é, Felipe, impressionante, viu? Porque eles vão para as ruas mesmo da cidade, envolve ali uma agência bancária de verdade, policiais, militares com máscaras, os que viram bandidos ali na simulação, né? E os outros policiais também. Então, assim, é uma ação incrível. As imagens falam por si. E aí, quem vai contar um pouco dessa operação pra gente é o Coronel Paulo. Aconteceu já uma vez aqui no Distrito Federal. Esse foi o segundo treinamento e o objetivo é deixar esses profissionais muito capacitados para uma operação dessa. Foram 160, mais ou menos, quase 200 policiais ao todo, de todas as forças de segurança da PM. Boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Vanessa. A nossa equipe técnica aqui presente, Dentinho, Chimbinha. E boa tarde aos telespectadores do SBT. Em primeiro lugar, uma satisfação enorme recebê-los aqui na sede do CPME e dizer que é uma oportunidade muito importante para que a gente possa socializar os nossos treinamentos, os nossos trabalhos que visam proteger a nossa sociedade. Esse trabalho nada mais é do que cumprirmos a política do alto comando da corporação, que diz respeito a capacitarmos, a treinarmos os nossos policiais, os nossos profissionais de segurança pública em tempo contínuo, de uma forma constante, para que estejamos preparados para qualquer hipótese que venha a acontecer. A ideia, na verdade, é que não ocorra, que a gente possa cumprir o nosso preceito constitucional, que é a prevenção. Mas caso ocorra, nós estamos altamente preparados, haja vista os treinamentos intensos de todas as nossas unidades, tanto ordinárias das unidades operacionais de área, como das nossas tropas especializadas. Isso é um todo. Importante ressaltar, Vanessa, que não somente as equipes da Polícia Militar estão sendo preparadas, mas de todas as co-irmãs que fazem parte do Sistema de Segurança Pública do DF, inclusive do entorno também. Então nós temos participando Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, a própria Polícia Militar e a Polícia Militar do Estado do Goiás também. E aí, como é que a população fica diante de uma operação como essa? Porque quando eu vi as imagens, eu levei lá algum susto. Vocês fazem, informam com antecedência para ninguém sair de casa? Como é que funciona? Importantíssima essa sua colocação, pois todos participam efetivamente desses trabalhos, inclusive a própria comunidade, que é a mais interessada nesses treinamentos e no trabalho a ser realizado. Então a comunidade é avisada previamente desses trabalhos, até para que não haja questão de alvoroço, questão de temor, enfim, todos são avisados por intermédio das suas lideranças comunitárias. Dessa parte é muito importante os conselhos comunitários de cada região administrativa do DF. Todos são informados, todos participam ativamente, inclusive alguns se aventuram até em participar assistindo de longe, que se precaver pela segurança, mas eles passam a assistir. Muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo treinamento. Treinamento aí conjunto que eles estão compartilhando com outras polícias também pelo Brasil. Felipe, olha só, ele falou aí da participação da comunidade, teve um cachorrinho que ficou na imagem inteira ali interagindo, latindo. E em setembro já deve acontecer no plano piloto, viu? Ali perto do Banco Central. Volto com você. Muito obrigado, VV. A gente fica muito satisfeito com esse tipo de treinamento preventivo. Quero só fazer este comentário, porque nós estamos na capital federal e, pela razão de sermos a capital, temos que dar exemplo. O Distrito Federal precisa ser blindado de ações como essa, porque uma vez que se consegue praticar um negócio dessa complexidade, desse perigo aqui no Distrito Federal, o recado que se dá para a criminalidade é que isso é possível de ser feito em qualquer lugar do país. Então não é que o brasiliense mereça segurança mais do que o brasileiro, não. Todo mundo merece igual, mas aqui é lugar que todo mundo olha. Então aqui tem que ser exemplo. Muito obrigado, tá, Vivi, pelas informações. Tem que correr aqui, gente, porque já chegou o esporte, SBT Esportes Brasília. Agora a gente se vê amanhã, tá? Tchau!